Em seu ambiente de contos de fadas ou de outro mundo, ela é uma graça repentina e milagrosa. Nunca se pode confiar em que volte a ocorrer. Ela não nega a existência da descatástrofe, do pesar e do fracasso. A possibilidade destes é necessária à alegria da libertação. Ela nega, em face de muitas evidências, por assim dizer, a derrota final universal. E nessa medida é Evangelion, dando um vislumbre fugaz da alegria. Alegria além das muralhas do mundo, pungente como o pesar. A primeira vez que eu li essa definição de eu-catástrofe, dada por Tolkien, cunhada por Tolkien nesse livrinho aqui, que eu tenho a edição um pouco mais antiga, da Martins Fontes, Árvore e Folha, que é um ensaio do Tolkien sobre contos de fadas. A primeira vez que eu li, eu estava ainda na faculdade, estava fazendo o meu TCC, e eu não dei muita atenção no meu trabalho de fato, a definição, né, de eu-catástrofe, porque não era o ponto da minha pesquisa. E quando eu realmente prestei atenção nisso e fez sentido para mim, eu consegui relacionar isso a tantas outras coisas na minha vida que fizeram sentido de uma maneira extraordinária. E é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Para a gente começar, é importante nós trazermos um ponto sobre o autor que cunhou esse termo. No caso, J.R.R. Tolkien, acho que dispensa grandes apresentações, né? Mas Tolkien foi um escritor de fantasia, talvez, muito provavelmente, o grande pai da fantasia moderna, do gênero fantástico, né? Então, ele influencia obras até hoje. Acho que todo novo autor de fantasia ou de qualquer livro relacionado à área tem o Tolkien como uma referência, porque Tolkien realmente formou e deu pano de fundo para a construção de mundos, né? Então ele criou um mundo, ele criou uma língua, ele criou uma cultura, criou histórias dentro dessa cultura. Então, muito mais do que uma literatura, né? Muito mais do que um texto literário, Tolkien criou de fato um universo. E a pessoa, Tolkien, né, o autor, foi um cara que esteve na Primeira Guerra Mundial, esteve nas trincheiras, então viu muitas coisas, sentiu muitas coisas. E não só isso, né, foi professor de literatura, foi professor de língua e filólogo, enfim, é um estudioso, né, com uma bagagem muito grande, a ponto de chegar num dos seus ensaios sobre um tema que ele gostava muito, certamente, dele criar simplesmente um termo, né, que ele mesmo diz no livro que é um termo que não haveria outro para descrever o que ele queria falar. E em meio a tudo isso que o Tolkien foi, né, tudo que ele foi como pessoa, como profissional, como escritor, né, Tolkien foi um cristão devoto. E a gente pode perguntar, né, mas esse ponto que a gente queria chegar é sim, exatamente esse ponto que queremos chegar. O cara era um grande estudioso e em meio a todo o conhecimento que ele tinha, ele era cristão. Tá, e daí? O que isso tem a ver com eu-catástrofe? E nós vamos partir exatamente desse ponto. Nós vamos colocar a ideia de eu-catástrofe não como um conceito frio, um recurso, uma ferramenta literária na construção de textos, mas como um conceito aplicado dentro de uma cosmovisão. No caso, a cosmovisão do autor, que é a cosmovisão que vai ser a base a direcionar esse canal, que é a cosmovisão cristã, que inclusive o próprio Tolkien menciona no livro dele. Eu vou ler um pedacinho depois. E o ponto é que, sendo cristão, o Tolkien, em meio a tudo, né, conseguiu dar uma profundidade, um significado, um propósito maior para a obra dele, né? Seja falando da obra literária, seja falando da obra acadêmica. E é interessante a gente pensar que para ele a fantasia não era uma espécie de escapismo vazio, né? Mas a fantasia tem o poder, tinha o poder e tem o poder de refletir verdades universais, né? E isso muitas vezes até mais do que a literatura realista, vamos colocar, ou outro tipo de literatura com que ele tivesse contato, porque a literatura do fantástico, a literatura de fantasia trabalha com o encantamento, que é algo humano muito mais profundo do que o simples observar do mundo que a gente vê. E ao criar um termo como eu-catástrofe, a gente vê que a sua cosmovisão cristã, no caso falando do Tolkien, era a base que sustentava a sua imaginação.
De tal modo que, criando esse termo, né, ele conseguia ver ou apontar uma ideia de esperança, não só dentro da literatura, né, de esperança e encantamento dentro da literatura e fora, né, exterior a ela, no mundo ao nosso redor. E é nesse contexto que o Tolkien vai cunhar o termo eucatástrofe. Né? Então, eucatástrofe é aquele momento único dentro de uma narrativa, dentro de uma história, em que há uma virada jubilosa, uma virada inesperada. Tudo parece que vai dar errado, tudo está indo para o buraco, realmente não tem saída. Mas alguma coisa acontece e aquela história que era para ser totalmente um fracasso, subitamente se torna um sucesso que aponta para o final feliz. E aqui é importante a gente demarcar uma diferença, que eucatástrofe não é a mesma coisa que Deus ex machina. Né? Então há essa ferramenta na narração que é quando acontece alguma coisa mirabolante para resolver uma história. Né? Então tá tudo errado, tá tudo dando errado, ou o que quer que seja que está acontecendo, e alguma coisa acontece do nada e muda toda aquela narrativa. A eucatástrofe não tem essa ideia mirabolante, né? Ou seja, essa ideia de acontecer sem ter uma base, sem ter pé, sem ter cabeça, como se diz. Porque a eucatástrofe ela é construída ao longo da narrativa. Então, alguma coisa dentro da história já veio apontando para uma resolução provavelmente feliz. Então, dentro da história já é apontada a virada, né? A possibilidade do final feliz, a possibilidade da esperança. Mas ainda assim, a eucatástrofe tem um peso tão grande que ela, como Tolkien vai falar, ela é aquele momento de causar uma alegria totalmente inesperada. Né? Porque por mais que a gente esteja esperando uma resolução, por mais que a gente esteja esperando que as coisas deem certo, quando chega o acontecimento, a alegria e o encantamento em torno dela realmente faz valer a pena. E é interessante a gente pensar que para o Tolkien a ideia de eucatástrofe ia além da literatura. Né? No livro ele fala sobre a criação de contos de fadas, né? A escrita de contos de fadas. Mas quando ele vai definir a eucatástrofe, ele dá um ponto além. E a gente vê diretamente a cosmovisão dele sendo aplicada nesse momento. E eu separei aqui pra gente o trecho que ele fala: o nascimento de Cristo é a eucatástrofe da história do homem. A ressurreição é a eucatástrofe da história da encarnação. Essa história começa e termina em alegria. Tem preeminentemente a consistência interna da realidade. Nunca se contou uma história que os homens mais quisessem descobrir que é verdadeira, e não há nenhuma outra que tantos homens céticos tenham aceito como verdadeira por seus próprios méritos. Ou seja, o próprio Tolkien vai relacionar a ideia da eucatástrofe com a ideia cristã, com a ideia do Cristo crucificado, né? Diretamente a narrativa do Evangelho. Para a gente ir um pouquinho mais fundo nesse conceito e entender como ele funciona, né? Aqui nos dois lados, né? Falando do lado literatura e do lado cosmovisão, né? O conceito aplicado, é válido nós trazermos 3 pontos que o Tolkien levanta no livro, que é a ideia de recuperação, de escape e de consolo. E esses são 3 conceitos que o Tolkien vai apontar como essenciais dentro de um conto de fadas, dentro de uma literatura do maravilhoso, né? Uma literatura que vai trabalhar com o encantamento. O primeiro ponto aqui é a recuperação, que é a capacidade de ver o mundo com novos olhos, resgatando a admiração pelas coisas simples e belas que muitas vezes tomamos como garantidas. Então ele fala da recuperação de um olhar puro, ou seja, nós estamos muito acostumados com o nosso dia a dia, com as coisas que nos agradam, com as coisas que não nos agradam, e muitas vezes nós perdemos a capacidade de olhar para essas coisas com o encantamento que o conto de fada promove. Né? Então eu não olho mais para o céu como da primeira vez que eu olhei. Né? Eu não acho mais aquilo bonito. Eu não acho mais o meu relacionamento com as pessoas algo prazeroso. Eu não acho mais, enfim, a vida que eu levo, algo que me cause algum tipo de contentamento, de alegria. E Tolkien fala que é papel dos contos de fadas, dos contos maravilhosos, trazerem ou apontarem a ideia de recuperação. Inclusive que é um ponto que os personagens também vão sentir. Né? Então os personagens passam por um processo de recuperação. O segundo ponto aqui é o ponto do escape, que o Tolkien fala, e ele bate muito numa tecla de que na época, talvez hoje um pouco menos, mas na época havia
uma ideia de que a literatura de fantasia, a literatura de ficção científica, enfim, o que fosse de literatura especulativa, era menor do que, por exemplo, a literatura realista. E sendo menor, era uma literatura com um tom escapista, né? Então, uma pessoa que não está, sei lá, contente com aquilo que vive, fica escapando para esses mundinhos criados, essas coisinhas da imaginação, né? E o Tolkien vai falar que o escape que o conto de fada promove não é um escape como de um desertor, alguém que quer fugir, abandonar aquilo que ele vive. É mais como o escape de alguém que está preso, né? É o escape para uma liberdade, então é o escape da miséria humana. É um escapar do fato de nós termos esquecido como olhar as coisas. Não é uma fuga irresponsável, mas é um alívio em relação às misérias de um mundo caído. E o último ponto que o Tolkien fala é o consolo, que por sua vez é basicamente a ideia do final feliz, né? Então, o conto de fadas vai trazer um consolo. Ao mesmo tempo que o texto promove essa cosmovisão, ele acaba já tendo um impacto que seria moral, né, sobre o leitor e sobre os personagens, exatamente com o efeito da Eucatástrofe, com o efeito do final feliz. Então, a Eucatástrofe é onde culmina esses três elementos. É os três elementos andando junto, a narrativa se construindo com esses três pontos: a recuperação, o escape e o consolo. E é o ponto de ápice da narrativa, que não vai fornecer apenas uma resolução aos problemas, mas vai dar um novo sentido àquilo, né? Vai dar um novo propósito aos acontecimentos. E olha que interessante, isso a gente vê diretamente a narrativa do Evangelho, que a gente vê a catástrofe aplicando o Evangelho no sentido de que o Evangelho é uma história que traz recuperação ao restaurar a nossa visão da realidade, recuperação, e é um escape ao nos libertar do peso do pecado, e consolo ao nos oferecer a certeza e a esperança da vida eterna. Então a gente vê na história do Evangelho recuperação, escape e consolo acontecendo. E é curioso como Tolkien, sendo um cristão, ele aplica isso na sua literatura, né? Certamente ele não estava pensando ali no momento, né? Eu catástrofe, estou aqui escrevendo sobre isso, vou aplicar um conceito cristão? Provavelmente não, né? Como um apaixonado por aquilo que ele fazia, a gente pode pensar que ele estava tão dentro daquele universo que ele estava criando, né? Que era falar sobre conto de fadas, sobre as histórias que ele fazia, que aquilo simplesmente fluiu dele, né? E é curioso como isso reflete a sua cosmovisão, né? Ele tem dentro dele aquilo que ele tem para oferecer. E eu separei aqui pra gente um texto em Filipenses 4:8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Essa passagem, de alguma maneira, nos ensina ou nos instrui a buscar beleza, a buscar verdade nas coisas que estão à nossa volta, entendendo que todas as coisas, de alguma maneira, apontam para Deus. Então, a Eucatástrofe não é simplesmente um conceito literário. É claro, eu estou falando isso dentro de uma perspectiva cristã, mas a Eucatástrofe, então, ela é uma espécie de lente que nos ajuda ou nos ensina a ter esperança, a olhar com esperança, né? Que é o que o Tolkien aponta como uma função dos contos de fadas. Eu levanto a questão para a gente: como nós estamos olhando para o mundo à nossa volta, né? Nós estamos acostumados a ver um mundo que a gente fala, né? Um mundo que está caído, um mundo que está perdido e não sei o quê. Mas a gente coloca o mundo dentro dessa caixinha e esquece da maior de todas as eucatástrofes que nos foi dada gratuitamente. Como cristãos, nós precisamos ser, de alguma maneira, servos dessa esperança, sermos agentes dessa esperança, com um olhar recuperado, com um escape ativo, né, dispostos a mostrar que há um consolo no fim de tudo. E mesmo aqueles que não são cristãos, né, quando nós, como seres humanos, deixamos de ter esperança, quando nós, como seres humanos, deixamos de nos encantar com a vida. Eu acho que o conceito do Tolkien aqui é muito mais sobre uma maneira da gente enxergar mesmo a vida do que necessariamente a gente sentar para escrever um texto, né? De ter a eucatástrofe como uma das ferramentas dentro dos recursos de narrativa para eu utilizar no meu enredo e vender livros. Não, é muito mais ligado
a como nós, como seres humanos que apreciam uma boa arte, que apreciamos boas histórias, como nós estamos vendo a vida, né? E como nós estamos compartilhando a vida através das nossas histórias, sejam elas escritas ou não. E eu quero deixar um convite para a gente aqui hoje, para você que me ouve, para a gente realmente pensar como nós estamos enxergando a nossa história. É claro que nós estamos no começo de um novo ano, né? Aquele momento que nós temos algum certo gás, alguma certa um certo ânimo, né, para fazermos planos, para colocarmos metas e não sei o que, como todo início de ano, né? Mas eu acho que às vezes até a própria ideia de começar um novo ano, talvez nós tenhamos perdido o valor disso no meio do caminho, né? Então a gente está tão acostumado a fazer planos e não cumprir planos, ou cumpri-los, ou o que quer que seja, que a gente esquece, no fim das contas, que há algo mais além disso. A nossa vida é muito mais do que pensar no que vem amanhã, no plano que a gente fez, no que a gente vai conseguir ou não fazer, mas a gente está aqui hoje, né? A gente está aqui vivendo isso aqui hoje. E como nós estamos vivendo isso? Então eu deixo esse convite para você, a tentar observar dentro da sua vida pequenas eucatástrofes, que por mais que seja uma virada jubilosa e tudo mais, às vezes elas acontecem no detalhe. Pode acontecer nas micro situações que às vezes nos passam despercebidas. Eu admito que para mim, a ideia de sentar aqui, gravar um vídeo e publicá-lo na sequência, para mim, tem sido um momento de eucatástrofe, agora que eu estou chegando ao final da gravação desse vídeo. E se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, espero que você encontre mais coisas neste canal, nesta mesma linha. E é um projeto que se inicia, não sei para onde vai, não sei como que vai, mas eu estou curioso para saber onde o caminho vai dar. Se você quiser ver também aonde vai dar, considere se inscrever no canal, deixar aquele like e comenta o que você acha sobre a ideia de geocatástrofe, seja numa linha cristã, seja não cristã. Vamos bater um papo. Acho que conhecimento vai ser bom para todos nós.